Boa noite a todos, em especial aos membros organizadores desse segundo congresso, ao meu amigo e irmão Décio de Júlio e família, a qual pela primeira vez nós da AMB Serra Gaúcha, co-irmãos, estamos conhecendo e visitando essa magnífica cidade que é Campo Grande. A gente gostaria, nós que somos da Serra, alguns de vocês conhecem, por favor. Eu trago a saudação de Bento Gonçalves, que fica então na Serra Gaúcha. Por gentileza, tu vai explicar. Bento Gonçalves é a denominada capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves é a terra também dos móveis. E o produto, se por favor, pode clicar novamente? Então, a característica principal da nossa cidade é a vinha. É o vinho posto. Ok, não sei se ótimo, muito legal. Então, a nossa cidade, ela tem, além de uma grande atividade industrial, ela se caracteriza por uma grande cidade em receber as pessoas na prática de turismo. E ela traz também entre nós um grande empreendimento social e um grande empreendimento na área de trabalho, em todos os setores. E fiquei encantado com Campo Grande, quando o Congresso nos recebeu ontem, nos mostrou a cidade, do encanto que é Campo Grande. E fiquei tão encantado que disse, bom, se Bento e Campo Grande trazem essa característica tão pujante, quem sabe todos nós temos uma missão ou uma expiação de auxiliarmos no trabalho que a gente propõe reflexionar com vocês na noite de hoje sobre a temática da qual nós somos convidados a conversar um pouco com vocês. Então, vamos começar então a temática. Então, a Lei de Justiça Divina. Antes, falando nós das associações médicos espíritas, temos uma visão mais ampla relacionada à saúde, embora a Organização Mundial da Saúde preconiza que doença, ou melhor dizendo, saúde, não é a falta de enfermidades ou afecções, e sim é o bem-estar físico, mental e social. Nós sabemos que existe e é imprescindível o espiritual, mas a Organização Mundial ainda não aceita, embora é uma questão de pouco tempo para aceitar, e todos nós sabemos que há necessidade de sim espiritual. Mas para nós termos realmente uma saúde integral, é importante que entendamos a nossa importância e a importância social, porque sem isso a gente realmente não avança. Então, a lei de justiça divina, ou a justiça divina eterna, ela é infalível e incide sobre todos os seres, os pequenos, os grandes, e ela paira sobre todo o nosso universo, sobre toda a criação divina. Infelizmente, nós, ou todas as instituições sociais, nos milênios, desde que o homem foi criado, desde que o homem está sobre o nosso orbe, as religiões, as filosofias, enfim, as instituições sociais, não entenderam, ou parcialmente entenderam, este enorme compromisso que temos nessa justiça divina, que ela nos envolve e que ela determina. Então, isso se deve a vários fatores. Pois estamos ainda muito presos à materialidade,
ao corpo físico. Então as nossas noções são ainda muito limitadas. A nossa memória ainda é muito restrita, preso que exposto que estamos à matéria, e isso realmente redunda em nós não entendermos essa justiça divina, essa justiça que emana do Deus e nosso Criador, e todos nós estamos mergulhados nesse amor que Deus propicia, e nele está embutido, está implícito essa justiça dele. Então, justiça divina é o atributo segundo o qual Deus regula todas as coisas com igualdade. A justiça divina vê o ser na sua totalidade, incluindo as suas diversas encarnações. Então, quando nós temos esse entendimento, nós temos que realmente entender o porquê, o que nós deduzimos da lei de justiça e a lei de amor. Nós, como espíritas, temos algumas dificuldades justamente de entender, pelo fato, muitas vezes, de não nos dedicarmos inteiramente naquilo que ela tanto nos ensina e nos propicia. Por isso nós vemos tantas injustiças, que normalmente essas injustiças nós vemos causadas por outros, mas muitas injustiças são cometidas sim pela nossa omissão, pela nossa falta realmente de ação. Então, sobre isso, nós vamos conversar e reflexionar um pouco com você sobre isso. E a gente vai vendo que o conceito de justiça, ele varia, então, nos indivíduos segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Então, a noção de justiça, ela é muito diferenciada. Basta ver, nós que estamos no Brasil, temos as nossas leis, felizmente, que determinam e regem as características de um povo. E a gente vê tão distintas que elas são em vários países. E isso se deve conforme a evolução e o entendimento humano. E isso se deve à lei de progresso. Por isso que a gente vê também tantas transformações e, na nossa ótica, muitas vezes, muitas injustiças nos outros povos, como a gente vê no Oriente, o próprio Oriente agora, felizmente, esse ciclo maravilhoso de recondução ou de transformação também, que as ditaduras caem, propiciando, quem sabe, logo ali adiante também, uma melhora social mais ampla e mais justa para eles. Então a gente vai ver essas diversidades de condutas baseadas na capacidade evolutiva e no entendimento do individual e das sociedades que regem, então, as leis humanas nesses nossos países. Nós vemos, então, que tudo está baseado também na lei de progresso. Nós estamos vivenciando, e a história nos mostra, um progresso enorme. Se nós realmente estudarmos e verificarmos através da história, de um período para outro, como isso acontece seriamente. Nós vemos a importância e o avanço em todas as áreas da tecnologia, nas áreas das ciências biomédicas. A gente vê avanços estupendos e fantásticos. A gente está vivenciando isso. Na era da tecnologia, como estamos vivenciando hoje em dia, que a gente vê que a gente está se tornando quase que agentes virtuais, posto que quase mais não conversamos e nos comunicamos com a internet, com nossos smartphones. Isso é um avanço notável, que em questão de 20 anos, lembrava eu quando eu era secretário da Saúde, que foi anunciado, o meu primeiro telefone celular, para quem tem mais ou menos, ou teve nesse período, como muitos de vocês, eu tenho que ver, porque lembro o tamanho que era o telefone celular, era quase o tamanho de um tijolo, né? Mas era fantástico, já os auxiliava enormemente, porque até o final da década de 80, falava com o Décio sobre isso,
Era impressionante, né? Nós médicos tínhamos o pager, né? Eu tive o BIP antes, né? Depois do pager, que era um avanço fantástico, né? Para quem fazia plantão médico, então, para a localização, era bárbaro. Os jovens que têm 20 e poucos anos hoje estão rindo, né? Mas era assim. E de 90 para cá, depois dos primeiros telefones celulares, foi tudo cresceu de uma maneira tão séria, né? Que nós temos hoje um microcelular, é impressionante a velocidade que está a nossa tecnologia. Porém, justamente com esses avanços fantásticos que temos, né? A gente vê que Campo Grande não está diferente de Bento Gonçalves em relação a essa abertura econômica, abertura social, que todo mundo, felizmente, pode ter saltado. Eu acho agora nem que não tem. O celular, nem falamos de quem não tem, né? Não é impossível, quem não tem algo, ser sempre mais frio. Então, avança de uma maneira muito séria. E a gente vê também os transtornos, essas transformações que estão se operando muito rapidamente na nossa cidade, que muitas vezes escapa a nossa percepção, a rapidez dessas transformações que a gente vê serem operacionalizadas. Então a gente vê que o homem, né, nessa virada do século, desde o meados do século passado, já foi à Lua. Nós estamos assim no apogeu médico em matéria de determinadas áreas, avançaram seriamente na área cirúrgica, na área ortopédica, na área cardíaca, na área farmacológica, enfim, todas as áreas estão exuberantes. Nós temos tratamentos fantásticos em todos os setores. O nosso país não está sendo diferente. Mas, paralelamente a isso, a gente vê ainda grandes desigualdades sociais, grandes sofrimentos. A gente vê trabalhos fantásticos que a própria operacionalidade da espiritualidade nos traz trabalhos meritórios. Aí eu trouxe como exemplo a Madre Teresa de Calcutá, um exemplo fantástico da abnegação que ela fez lá em Calcutá, na Índia. Nós tínhamos a irmã Lúcia aqui, o trabalho do Chico, que não precisamos falar, aliás, precisamos falar sim sempre, esse exemplo notável desse cidadão, né, que agora também foi nada mais que um reconhecimento dado como brasileiro de todos os tempos, e realmente esse trabalho de caridade, de abnegação, desse espírito evoluidíssimo que esteve entre nós, e ainda nos repercute com essa obra dele, que demoraremos centenas de anos para compreendê-la, da amplitude que tem. Então a gente vê essas incoerências que em cima disso nós temos miséria, nós temos um povo na África padecendo de enfermidades atrozes, de fome, de falta de tudo, de água, alimentos, saúde, dignidade de viver. Nós vemos as atrocidades ainda que acontecem no mundo, né? Que ocorreram na virada do século. Nós vemos as barbáries, aquela menina que estava gestionando junto no Paquistão, né, em relação à liberdade das mulheres, felizes de nossas mulheres, né? Mas vejam a dificuldade de ser praticamente quase assassinado, né? Então a gente vê muitas atrocidades e muitas desigualdades, muitas incoerências sociais que realmente, como eu disse, por estar muito a desempenho, uma cidade abençoada, e aqui em Campo Grande, parece que está tudo distante de nós, a não ser quando a gente olha assim de uma maneira até muito fria, já, porque é tanto o problema que são dos outros e não nós, né? É isso que nós temos que reflexionar. Então, e a gente não quer ver mais essas cenas, de repente, que explicam essa foto já antiga, mas a situação está acontecendo muito frequentemente, né? Então, nós progredimos as mesmas coisas, estamos vivendo uma era fantástica, inclusive aqui no próprio Brasil, a gente vai comentar algumas coisas sobre isso depois, na sequência, mas a gente vê ainda muita desigualdade social, sim, o ambiente não é diferente também, eu estava apenas fazendo um paralelismo para a gente realmente ver o aspecto bom que temos, né? E com certeza, em cima disso, a obrigação ou a responsabilidade que temos por estarmos numa situação mais privilegiada para trabalhar para auxiliarmos essas pessoas mais desabonadas nesse sentido. Então, falamos um pouquinho das desigualdades sociais.
O coeficiente de Gini, em italiano com o Vale Gini, que fazem 100 anos, foi em 1912 que ele estabeleceu isso, um critério para avaliar o grau das desigualdades dos povos do mundo. Só para lembrar isso para vocês, ele mede então o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. Isso é relacionado entre cada país, é feito entre os 20% mais abonados, mais ricos, e os 20% mais na pirâmide, os mais pobres, os mais desabonados. Então é feito então, esse levantamento estatístico, esses dados são, para cada país tem o seu, nós temos o IBGE, cada tem o seu, são enviados, então você calcula para determinar como é que está a qualidade de vida, enfim, de cada país. É assim que funciona. Então, para a gente ter uma ideia. A Bolívia, o Haiti, a Colômbia, o Paraguai e o Brasil estamos entre os 11 países com maior desigualdade social, gente. O nosso país está entre deles. A gente viu, saiu recentemente também um dado que, com a melhora aquisitiva do nosso povo, isso também é evidente, entre janeiro de 2011 e agora janeiro de 2012, houve o ingresso de milhões de pessoas que saíram da D para C, houve uma migração, né? Isso também, vamos fazer uma reflexão depois em cima disso também, que está criando muitos problemas. Os que se achavam abandonados estão enfrentando dificuldades, né? Muita gente está tendo qualidade maior, está tendo mais turismo, está viajando, e os da classe A e B parece que não estão gostando muito, estão sendo congestionados os aeroportos, como se fosse um privilégio só nosso, né? Uma casta, não é assim, gente, veio para todos nós, né? Então temos que pensar nisso, né? Bom, a estatística mundial nos revela os dados surreais e importantes que agora 1.200 crianças morrem por hora. 2 milhões de crianças morrem por ano devido à falta de saneamento básico. 76 milhões estão fora da escola. 1 em cada 3 crianças está desnutrida. 27 milhões de pessoas estão submetidas ao trabalho escravo no mundo. Isso é a realidade, gente. 776 milhões de pessoas são analfabetas. Nós estamos em torno de 7 bilhões, é quase, um pouquinho quase 1 bilhão. As doenças infecto-contagiosas são a segunda causa de morte no mundo. É inadmissível isso. Então, embora o Brasil tenha aumentado ligeiramente seu índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, e subindo uma posição no ranking global do indicador, então ele mostrou resultados muito terríveis ainda, que eu vou mostrar para vocês. A estatística no Brasil: 60% das residências não tem coleta de esgoto. 20% das residências não tem água encanada. 12 milhões de brasileiros não têm energia elétrica em suas casas. 52,3 milhões de brasileiros vivem em favelas. 28% da população, gente. Gente. 800 mil pessoas só no Brasil são catadores de lixo. Vejam esse slide. Entre o índice de desenvolvimento humano, a expectativa de vida, a escolaridade, vemos aqui o Brasil, ele ocupa de 187 países, ele ocupa a 84ª posição. Embora a renda per capita aumentou de 10.162 dólares, olha o nosso índice de escolaridade, é o mais baixo, perto para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, Cuba, 7,2. Vejam Cuba, que tem praticamente a metade da renda, olha o índice.
a escolaridade, a importância da escolaridade, a importância da educação, levando, consequentemente, a expectativa de vida, gente. Olha, a expectativa de vida brasileira mais baixa. São dados esclarecedores dos nossos irmãos brasileiros. Então, por que nós nos mantemos tão apáticos diante do sofrimento, da dor, da injustiça, da pobreza? Almoçamos, muitos de nós, assistindo, que a gente assiste nos nossos noticiários, desgraças, mortes, atrocidades, todos os dias. E nós almoçamos, jantamos, vamos dormir antes de ouvir o jornal, só com notícias tristes, e ficamos, parece, insensíveis. Nada menos abalado. Parece que está sempre assistindo um filme, novela, embora a novela repercute finalmente em nossas vidas, para os nossos desregramentos. Essas informações deviam nos tocar, nos sensibilizar para agirmos em auxiliar. Nós ficamos anestesiados, paralisados. Por que isso? Por que essa inércia? Por que o desinteresse? Por que o consumismo material? A gente nesse bombardeio, vocês têm preparado, vocês devem ter visto mais, muitas vezes até mais do que eu fico passo porque ele já atravessou. É impressionante a utilização das propagandas das crianças, não tem chamado a atenção de vocês? Quase 80%, se não dá mais agora, são comerciais efetuados com crianças. E isso foi um trabalho inteligentíssimo. Quem faz marketing, faz publicidade, viu que são os que mandam. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as crianças do novo mundo, né? Muita coisa fez. Então, nós temos, e nós entendemos isso porque eles viram que como as crianças determinam, então as propagandas são feitas em cima delas. E o consumismo está de uma maneira muito grande. Nós temos um consumismo desenfreado. O consumismo é bom, todos nós. Mulheres ninguém não gosta de sair para fazer uma comprinha de uma coisa, eu também gosto, eu gosto também. Mas, claro, com critérios, com moderação. A gente, na verdade, a gente compra muitas coisas, muito mais do que realmente necessitamos, principalmente que nós vamos falar sobre o supérfluo também, uma coisa. Bom, então, nós temos que mudar esse enfoque. Nós temos que mudar essa dormência que nos leva a ver tanta injustiça, tanto sofrimento, e parece que não diz respeito. Por exemplo, a minha casa está bem, meus filhos estão bem, meus queridos estão bem, o resto parece que ser o problema deles. Não é bem assim. Nós, como espíritas, que entendemos que estamos aqui graças à vontade do Pai para o nosso aprendizado e a nossa melhora, temos que entender que a nossa oportunidade de se ver numa situação mais avançada e boa, de trabalhar em prol do próximo. É isso que nós temos que entender. Mas continuando. Então, o que a nossa doutrina nos traz? Kardec nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele traz a reflexão sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, a doutrina, ela nos traz esse conhecimento para que melhor saibamos nos integrar entre nós encarnados, com os desencarnados e com o nosso órgão, que é o trabalho da ecologia que temos que fazer. Todos dependemos literalmente um do outro e dependemos da nossa casa, do nosso órgão, para que realmente consigamos todos sobreviver e termos todos realmente a capacidade de vivermos como todos queremos, com dignidade. E é isso que nós queremos. Então, Kardec nos traz das dificuldades que nós, muitas vezes, como espíritas, e isso é muito comum, sempre não é problema nosso, é problema do obsessor, porque tudo que eu faço de ruim não é meu. Eu sou um cara bom. O problema meu é os meus obsessores que me atrapalham. Eles me atrapalham muito, então quando
cometa alguma coisa intempestiva ou errada, Trabalha ele de tem que sábado, pesquisar. Mas, Mas, normalmente, os nossos problemas advêm desta existência. As causas atuais são agora por a nossas Unimed patrocina muito com malformulações, nossos maus gerenciamentos, nos nossos hábitos e realmente nossa maneira de nos integrarmos como seres na sociedade. Então, grandes problemas são criados por nós agora. Quando não, aí vem, a gente entende realmente, são egressos de nossas existências passadas. E de uma maneira muitas vezes simplista, dizemos, como bons espíritas que somos. Como entendemos as causas das aflições, se o irmão aquele está passando por dificuldades enormes, doenças e todas elas, ele precisa passar por aqui. Normalmente abordamos de uma maneira errada. E realmente o que nós temos que fazer não é esse propósito. Porque Jesus veio nos dizer, fora da caridade não há salvação. Então, quem somos nós para tentar entender o porquê das dificuldades, das mazelas do nosso irmão? A nossa finalidade é auxiliar, seja economicamente, seja ensinando, seja doando. Todos nós temos algo para fazer, temos algo para doar. E essa é a finalidade, não julgar, e sim estender a mão e auxiliar. Então, a doutrina, ela nos traz todos esses subsídios para que entendamos. E nós sabemos, através da lei da reencarnação, façamos a nossa parte agora para não voltarmos depois numa situação totalmente inversa e não tivermos ninguém para que faça o que nós entendemos e sabemos que temos que fazer. São chegados os tempos e temos que agir. Mas continuando. Então a questão, algumas questões que a doutrina nos traz para que a gente entenda, na questão do Livro dos Espíritos, 875, 806, 807, na 875 é a justiça, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E nós vemos hoje em dia que todos nós só temos direitos. Nós não temos deveres. A maioria realmente reclama disso. E os direitos são inerentes a todas as pessoas. O meu direito acaba quando começa do outro. Todos nós sabemos disso. E a doutrina nos traz, através da espiritualidade superior, esse dizer que é bem claro e bem alto. A desigualdade das condições sociais, elas são obras do homem, não de Deus. Nós que estamos com o nosso orgulho, nosso egoísmo, estamos causando esses transtornos e esses problemas. Porque o que existe de alimentos no mundo, de riquezas, pode ser partilhado entre todos. Então essa desigualdade existe pelo orgulho e pelo egoísmo do homem. Essa desigualdade então, só vai desaparecer quando nós realmente combatermos o orgulho e o egoísmo. Só com o desaparecimento dessas chagas, realmente haverá isso tudo. Eu aqui em casa. Leis morais, o maior mandamento, Jesus nos trouxe. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito e ao próximo como a si mesmo. Jesus nos traz, nesse exemplo magnífico, todas as leis baseadas neste simples dizer que aí está contida todas as leis. Todas as leis estão contidas aí. E o que nós podemos entender? Perdão. O que nós temos que entender? Em primeiro lugar, para amar a Deus, nós temos que aprender a amar ao próximo. Mas como que eu vou amar ao próximo se eu não me amo a si mesmo? Olha a sabedoria, a profundidade do dizer do Cristo. Como é que eu vou amar? Quem é o primeiro lugar? Quem é o próximo? Nós todos podemos saber, mas agimos sempre
para auxiliar o nosso próximo. É minha mãe, é meu pai, é meu filho, enfim. A gente faz uma relação com os nossos afetos consanguíneos, a nossa família é consanguínea. Mas quem Jesus falou que é o próximo mais próximo? É o que pertence então à família consanguínea, à nossa seita, à nossa atividade religiosa, enfim, que é? Não, o próximo mais próximo são todos, é a humanidade. Hoje eu tenho meu filho, que ontem pode ter sido meu amigo, ontem pode ter sido meu inimigo, como o desafeto de hoje, o chefe inoportuno, pode ser meu filho amanhã, eu o filho dele. Então é para que a gente aprenda, a gente entenda isso. Mas para a gente conseguir amar o próximo, em primeiro lugar eu tenho que me amar. E nós todos estamos vivendo o momento mais pleno da nossa evolução. Esse é o momento. Nós temos que aprender a entender isso. Eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu jamais vou amar o próximo. Então, a profundidade que Jesus nos traz nesses ensinamentos. Para que a gente... E nós só vamos entender esse sentimento maior de amar a Deus quando realmente nós nos amarmos e nós amarmos o próximo. Aí nós teremos a condição de amar a Deus. Esse amor que Jesus exemplificou, que nos transmitiu desde o seu nascimento até a sua partida. Sempre em prol do próximo, amando a Deus. Justiça social, que foi já comentada a questão 621 na abertura deste congresso. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então é momento de nós entendermos isso. E elas estão escritas de Deus, na sua soberana justiça, bondade e amor. Ele realmente colocou suas leis na nossa consciência. E à medida que o nosso entendimento avança, a nossa compreensão se amplia e as nossas responsabilidades perante nós e aos outros cada vez se tornam maior. Então, por isso, elas estão na nossa consciência. O espírito é punido por todo o mal que fez e também por todo o mal advindo do bem que deixou de fazer. Nosso querido Chico, na questão 642. Essa questão me norteia, porque quantas vezes a gente é envolvido em situações as mais diversas, familiares, no trabalho, na atividade social, com os nossos vizinhos, quem vive em condomínio sabe, né, como é terrível os convívios. A gente também não é anjo, mas é difícil. E muitas vezes a gente só reclama os nossos direitos e a gente só deixa de lado os nossos deveres. A gente só reclama nossos direitos. E a gente se omite, a gente fica muito em cima do muro. Então a omissão do bem nos será cobrada. Pois Deus nos oportuniza através da lei da reencarnação que a gente volte para reparar as falhas que deixamos. E as falhas não são só por não fazer o mal, é por omissão, por não fazermos o bem. Então a gente vê tanta desgraça, tanta desigualdade pela nossa omissão. A omissão dos que pode. E a gente sempre empurra para A, para B, nunca para a gente. É sempre os outros que têm que fazer a nossa parte. Eu lembro sempre aquela famosa frase do John Fitzgerald Kennedy, né? Que ele diz: não pergunte a nação possa fazer por você. Pergunte o que você possa fazer para a nação. Isso é o princípio de nós, em todas as situações que nós enfrentamos. Se a gente parar para pensar, a gente equaciona e resolve a maioria dos problemas. A gente não posterga problemas, a gente muitas vezes corta um problema que está começando a nascer pela nossa missão. Então temos que pensar numa série de situações. E aí, nessa missão, a gente vê
que a gente fala dos políticos, né? Os políticos estão lá porque nós votamos neles. A gente reclama da situação do condomínio, mas a gente nunca participa de reunião de condomínio. Eu adoro, vocês não, mas eu acho, eu estou brincando, a gente vai empurrando, né? E a gente vê como a gente, muitas vezes a gente deixa de ir, porque a gente quer as coisas corretas, mas é um desgaste tão grande, porque sempre tem um ou dois que estão dando conta. De repente aquele lá está ali para nos testar, né? E a gente não vai, a gente deixa de ir. E aí a coisa fica muito ruim. Cada vez fica pior. Eu tenho um exemplo meu, é assim, gente, estou falando de cadeia, é bem assim. E a gente vai deixando pela omissão, não, porque a gente também não queria, né? Agora, se eu soubesse, eu não queria deixar ficar total. Porque depois, para remediar, não fica difícil, né? A gente tem tanta situação. Então, nós temos que entender isso, porque hoje em dia nós estamos realmente, eu acho, jovem, brilhante que estamos hoje, né? Só que nós temos um problema grave como pais e educadores. Nós estamos deixando eles só com direitos, eles não têm direitos. Isso é preocupante, né? Mas a maioria de nós também age assim, porque nós demos o exemplo para eles. Eles estão vindo assim, muito mais que nós, porque nós, no percentual nosso foi um pouquinho mais baixo, mas eles estão vindo no percentual muito maior que nós. Por nossa missão. Porque jovem, ele só aprende de uma maneira. Por isso que a gente titico, né? Pequenininho, cresce para nós moldarmos. Eles vêm com velho esquecimento para isso. Só se a gente não faz, eles realmente deixam aflorar as tendências, né? Esse é o problema. Mas jovem, criança, aprende com exemplo. Depois só através da consciência, não tem outra maneira. Por isso que é tão difícil a transformação. Por isso que a gente vê tantas desigualdades. Porque é um problema de consciência. Por que eu brinco que espírita é o cristão diferente dos outros? Por quê? Porque é o cristão que estuda. Porque o espírita entendeu que só se modifica com o entendimento. É o conhecimento. E através do conhecimento, a gente sabe que não tem outra maneira. Tem que melhorar a moral, não tem outra maneira. Então, nós temos uma oportunidade do nosso jovem, pelo exemplo. Dá a eles o exemplo. Depois fica mais difícil, porque aí eles vão ter que entrar num processo de maturidade, de compreensão, com muito sofrimento para ele, para os pais e para todos, para depois a tomada de consciência para a sua reformulação. Não é mais sábio nós direcioná-los agora? A gente não faz para os nossos filhos tudo, né? Então, amanhã continuamos essa temática. Mas continuando, é realmente isso. Então a gente acusa sempre os outros. Então, o mundo em transformação, ele depende unicamente de nós. Ele está em transformação. Nós estamos na lei do progresso. Mas essa transformação está nas nossas mãos. Na mão de cada um, não é de uns, é de todos nós. Os direitos naturais, então, já falei, são instituídos pela lei divina igual para todos. Só que a gente não entende isso, porque nós somos comandados por duas leis, a humana e a divina. A divina é imutável para todo o universo. Ela não faz ao sabor das paixões. Elas são leis de Deus, são leis divinas e naturais. A lei humana vem conforme o nosso progresso. Por isso que ela vai se reformulando à medida que nós avançamos em conhecimento, propiciando a todos realmente uma lei mais equânime, mais igualitária e mais justa. Por isso que elas são muito diversificadas no nosso planeta. Os outros estão aí assim, sabem, né? Para realmente cumpri-las, né? Para fazê-las. Mas a lei divina não tem, não tem julgamento. Ela é imutável. Se recebe o que se plantou, conforme as nossas ações, nós vamos recebermos, todos nós. E isso serve para o devedor que entende, ele vai, mesmo que ele saiba que se arrepender, ele vai, aquilo que ele deve, ele vai ter que pagar. O rebelde, todos vão ter que passar por isso.
Acreditando ou não, todos vão ter que passar por isso. Obrigações do homem em sociedade: respeitar os direitos dos semelhantes, o direito principal, que é o principal direito de todo homem, qual é? De viver com dignidade, de ter alimento, de ter uma boa moradia, de ser educado, de ter saúde, de ter, enfim, uma casa, um teto, enfim, uma série de coisas. É isso, a dignidade. Mas principalmente o direito de viver. A desigualdade social é um problema moral. Jesus vai nos fazer aos homens tudo o que querais que eles nos façam. Então a desigualdade social, já relatei, já falei, é um problema causado por nós, pelo homem, e não por Deus. Então a tarefa é nossa. Todos nós sabemos, quem estuda a doutrina, a prova da riqueza e a prova da pobreza. Então, se nós estamos um pouco mais abonados em inteligência, em saúde, abonados só em condições monetárias, econômicas, e sim abonados. Temos inteligência, temos tempo, temos saúde. Nós podemos fazer das mais maneiras do momento esse trabalho. A quem é muito dado, muito será cobrado. Nós gastamos, eu trouxe uns dados, o que nós gastamos é de estabelecer o que nós gastamos com o supérfluo. O supérfluo também é algo que é matemática, que é muito discutível, porque pode ser supérfluo para mim e para o outro pode ser uma necessidade, a gente sabe disso. Mas a gente vai fazer um paralelismo com os problemas do mundo com relação ao supérfluo, só para a gente entender. Olhem aqui. Gastos com supérfluos e as necessidades básicas em cima daquelas misérias, daquelas mazelas do mundo. São gastos anualmente 18 bilhões de cosméticos. Eu auxilio também um pouco, acho que todos nós. Para o serviço de saúde para as mães no mundo, necessitaria somente 12 bilhões. Para eliminar a fome e desnutrição, precisa 19 bilhões por ano. É gasto só com pets. Ninguém é contra os animais, mas eu falo dos exageros, tá? E está vendo os exageros atrozes. Ver uma criança passando de fome, gente, isso aí, cada um faz a reflexão. Eu adoro animais, mas animal, filho é filho, animal é animal. E está tendo uma inversão muito grande em um gasto pior. Então, você vê essas disparidades. Continuando. É gasto no mundo em perfumes 15 bilhões. Água potável, tem gente morrendo de inanição. Falta de água, 10 bilhões. Os cruzeiros marítimos, ninguém é contra, é maravilhoso, mas olha que é gasto, 14 bilhões. Para alfabetizar esses que faltam, 15 bilhões por ano. Tem mais. Sorvetes na Europa, gastos só na Europa, 11 bilhões. Para vacinação infantil falta por ano, gente, 13 bilhões. Está quase anos por ano. Depois disso, eu tenho que reciclar meus sorvetes. Essa palestra, em primeiro lugar, serve para mim. Quantas reflexões a gente começa a fazer, né, gente? Tá. Peter Albert David Singer, ele nos traz uma sugestão para reduzir a pobreza em 50% até 2015. Vejam a simplicidade dessa proposta. Sua tese é de que se a população economicamente ativa dos países desenvolvidos doasse 0,4% da sua renda anual, seria possível arrecadar o dinheiro necessário para reduzir a pobreza em 50% da pobreza do mundo. Vejam só. E tem mais. Mas isso já é porque não é 1%. Se eliminaria a pobreza do mundo, gente. Tempos atrás eu fiz uma reflexão na nossa casa espírita e eu disse: se todos nós que temos condições boas, e a maioria de nós tem, a maioria de nós, isso eu falei lá dentro, aqui não deve ser diferente, nós alimentássemos mais uma pessoa, nós gostaríamos de alimentar uma pessoa só.
Cada um de nós. Uma pessoa. Nós resolvemos o problema do mundo. Que custa? A gente alega uma série de coisas, é desviado, uma série de coisas, todo mundo começa a fazer. O que falta é a omissão. Nós temos que realmente agir. Porque o dia que nós agirmos em todos os sentidos, essas maracutaias, essas vai acabar. Vai acabar. Né? Integração social e saúde. Aí nós vamos entender realmente como ter saúde se não existir realmente uma integração social. Como é que eu vou me sentir bem vendo a infelicidade do outro? Como é que eu vou comer? Não é para a gente fazer meia culpa aqui, mas a gente é para refletir para nós podermos. O que nós podemos fazer para auxiliar para melhorar isso? Isso que nós temos que pensar. Esse sentimento tem que mudar, nós temos que operacionalizar. Sair dessa passividade que todos temos. Qual é o paradigma médico espírita? Que a nossa querida doutora Marlene, nosso ícone, nosso exemplo, nos traz através da doutrina espírita. Qual é o paradigma médico? Ele nos estrutura para compreendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos experienciando em breves instantes o corpo físico, que a reencarnação, como lei biológica, nos traz o aprimoramento contínuo até a condição de espírito puro. É uma prova irrefutável sobre a comprovação científica que estamos aqui, que é a finalidade da reencarnação e a prova da reencarnação. Que a saúde integral depende das nossas escolhas, das nossas ações e reações diante das vicissitudes da vida. Nós somos o responsável. A saúde integral está vinculada conosco mesmo. Cada um é dono do seu, cria seu destino, o destino é traçado por nós. Nós criamos as nossas mazelas ou criamos a nossa felicidade. É esse o nosso objetivo. Que a lei de causa e efeito, respeitando o nosso livre-arbítrio, traz responsabilidades sobre nossos atos e pensamentos e nos dá o retorno justo de nossas obras. Que a saúde, como estado de perfeita harmonia da alma, contempla a autocura de nossas imperfeições morais, através do filtro do mata-morrão que é o nosso corpo físico, servindo no meio de evolução espiritual. A gente começa a entender que as dificuldades que eu tenho na área médica, na área da saúde, com relação às enfermidades, que todos nós temos que depurar. É por isso que o nosso corpo físico é o mata-morrão, que é um expurgar das nossas enfermidades que temos da alma, que estão impregnadas no nosso perispírito, e elas realmente são levadas através do nosso corpo. Então nós entendemos, e a gente tem essa compreensão, a doença é algo benéfico, se a gente pode dizer entre aspas, para nós purgarmos determinada situação que nós mesmos criamos. Por isso a enfermidade. Então ela não vem como castigo, ela vem como um mecanismo de nós nos livrarmos dos nossos erros passados, dessa encarnação que ali, logo ali, tivemos. E que o amor universal é a conquista máxima do ser. Só dessa maneira nós vamos ser felizes. Teremos realmente a saúde integral. Porque quando nós nos amarmos, nós amarmos o próximo, nós amarmos a Deus. Que mundo vai ser magnífico. E nós vamos, todos nós, boa notícia, vamos chegar lá. Nós vamos trabalhar para que seja mais rápido, mais breve. Então os males, as vicissitudes, as dificuldades, as doenças, a miséria, os obstáculos em toda ordem têm suas causas no caráter e no procedimento individual do espírito, na vida presente e em vidas passadas. As leis divinas têm por objetivo o progresso das criaturas e por isso determina a retificação de quaisquer desvios, erros
e suas consequências. Então, independente de crer, se rebelar, aceitar, vai ter que reparar. Não tem problema. A lei de justiça funciona então consonância com a lei do progresso e a lei da reencarnação. São provas incontestas e através delas que realmente nós vamos avançar. Quando nós realmente entendermos então essa transformação, nós todos trabalharmos, nós vamos ingressar nessa fase de transição. Então, estamos num planeta de regeneração, como é o objetivo. Vai depender de nós. Num mundo que haverá menos, o orgulho será diminuído, haverá menos egoísmo, haverá mais fraternidade, haverá mais igualdade, haverá realmente um mundo muito mais feliz. E a gente sabe as informações se nós realmente passarmos por esse período de transição em paz na humanidade, nesse trabalho de doação que estamos fazendo de uma maneira mais acentuada e ingressarmos, os avanços que estamos surpreendendo a cada dia serão muito mais rápidos e maiores. E nós todos realmente veremos coisas fantásticas que consequentemente nos alegrarão muito mais. Vai depender da gente, da transformação, não só nós, mas nós poderemos ser os agentes transformadores, auxiliando essas pessoas que ainda não sabem, não querem ou que refutam essas ideias progressistas que estão ali à nossa frente, escrachadamente, nos mostrando o caminho. Então, vai depender de nós para evoluirmos. Então, o progresso espiritual só vem através do conhecimento. Então, que saibamos divulgá-lo, para que realmente haja essa transformação do sentimento. E só dessa maneira, realmente, nós vamos transformar o nosso órgão nesse mundo que nós queremos para nós e para nossos filhos. Porque amanhã todos nós voltaremos querendo voltar para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno e mais feliz. Sabendo sempre que Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E só dessa maneira, realmente, os mansos continuarão na terra. Então está em nossas mãos essa transformação. Vai depender de nós que realmente a gente entenda esses preciosos ensinamentos que a Jesus nos trouxe. Kardec vem para a espiritualidade nas questões 625, nosso modelo de guia Jesus, e até 628, nos dizer que a espiritualidade veio de uma maneira mais didática. Kardec, também pedagogo, traz-nos na codificação esse entendimento maior dos ensinamentos do Cristo, para que a gente operacionalize em nós essa transformação. Então está em nós esse trabalho para efetuarmos. Desse modo, realmente, nós efetuaremos essa transformação em nós, essa auto-iluminação, essa transformação interior, para que realmente avancemos em busca da nossa felicidade. E de que maneira nós podemos fazer isso só? Acordando, trabalhando, agindo, se movimentando. Porque se nós não nos movimentarmos, não há transformação. Para nós melhorarmos, e por isso que Jesus diz: o que queres que eu faça? Quando se dirigiu ao Mestre em prol da cura, em prol de uma benesse, Jesus indagava, Jesus reforçava, não foi a fé que te curou, mas fazia das forças íntimas de cada um colocasse a vontade de curar, a fé. E para que a gente consiga realmente operacionalizar nessa transformação, e nós espíritas entendemos, é o momento de despertar. A maioria de nós estão dormindo, apáticos, inertes,
É hora de agir, agir no bem, não é uma polvorosa, não é uma agitação, é um trabalho construtivo. Aquilo que eu falei anteriormente, todos nós temos muito a dar, todos nós temos qualidades e temos que operacionar essas qualidades para essa transformação. E de que maneira? Nos movimentando. É o momento que nós todos temos que agir. A justiça social nos contempla com a saúde integral porque ela não nos remete a Jesus. E aí nós vamos entender realmente quando Jesus nos diz: assim como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas, para que minha alegria seja completa. Este é o meu preceito, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando realmente nós entendermos esse amor fantástico que Jesus veio nos mostrar, a grandiosidade do desprendimento de uma alma pura, esse anjo que veio até nós, esse mestre, esse modelo, que exemplificou para nós, para que pudéssemos executar no trabalho de um todo, de amor, de dedicação, de desprendimento, que possamos todos nós entendermos este momento, nessa virada do século XXI, a oportunidade que Ele nos dá, que Deus nos dá, e que Jesus vem nessa condução, propiciando-nos a nossa transformação e, consequentemente, transformarmos a nossa sociedade, a nossa cidade, os nossos afetos, os nossos desafetos, os nossos necessitados, todos eles recebendo e vivendo como legítimos cidadãos, não cidadãos da Terra, mas cidadãos do universo. E entendermos que Jesus é o nosso Filho, é o nosso Mestre. Entendermos que Jesus veio com uma finalidade e nos mostrou um alvo imenso para que atinjamos. E Kardec, nosso querido Kardec, também pedagogo, vem para nos mostrar o rumo, nos mostrar o caminho. Que saibamos todos nós, abraçados, agradecidos ao Cristo, agradecidos a Deus por ter nos dado Cristo como nosso irmão maior, nosso condutor, e agradecemos a Kardec, através dessa obra fantástica da doutrina, esse mapa precioso, esse rumo que nos leva ao alvo. Que possamos todos nós ter esse entendimento e nos movimentarmos em busca destas concretizações. Meu agradecimento a todos vocês pela paciência e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.